Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos para esse sábado, para que possamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Prazer de Viver. Vocês estão assistindo o programa Escutando Sentimentos, que é uma produção do GESP. E nós temos estudado várias obras e agora estamos estudando O Prazer de Viver, que é de autoria espiritual de Hermance Tufo e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Antes da gente dar início ao nosso estudo, convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, a curtirem o nosso vídeo, né? E nos seguirem nas nossas outras redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Você vai nos encontrar pelo GESP 2008, tá? Para a gente não demorar muito, porque temos muito a conversar, vou chamar as minhas amigas que hoje estarão comigo fazendo esse estudo. Vamos iniciar com Viviane Dio. Bom dia, Vivi, seja bem-vinda. Bom dia, Ju. Bom dia a você que está nos assistindo. É um prazer estar com vocês novamente aqui nesse videocast Escutando Sentimentos. E a nossa amiga Dena. Seja bem-vinda, Dena. Oi, meninas. Bom dia, obrigada. Estou aqui muito feliz nesse momento, né, de estudo do livro Prazer de Viver. Que todos nós entremos, né, nessa energia gostosa de agradecer, ter gratidão em nossos corações por estarmos aqui nesse momento. Tanto a gente quanto quem está nos ouvindo. Um abraço para todos aí. Isso mesmo, vamos lá. E hoje nós vamos estudar o livro eu já mostrei, né? O Prazer de Viver. Eu acho que vocês têm da outra capa também, né, meninas, ou não? Não. É a mesma capa. Eu tenho outra, eu acho. Olha, e a de Dena é diferente, é de outra edição, tá, pessoal? Vocês encontram, né, em sites para comprar o livro, tá bom? A embalagem pode ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Exato, Dena. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9, Significado da Caridade. E no início do capítulo, Irmã se transcreve uma passagem do Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. E aí um trechinho dele diz: a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Jesus vem nos ensinar aí como é a caridade, né? Como fazê-la. E aí ele fala da benevolência, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o que é a caridade? Como digam aí, por favor. Dena, você pode começar? Posso. Rapaz, a caridade é o caminho, é a mãe das virtudes, né? É o caminho que leva a gente a viver bem, a sermos solidários, a sermos benevolentes, a sermos indulgentes. E é isso que faz com que a gente possa nos dizer seguidores do Cristo. Né? Então, assim, comumente, e às vezes até de uma forma mais fácil, as pessoas tentam materializar a caridade através de ações de cunho, né, materialista, né? Uma doação financeira, roupas, cestas básicas, mas ela não está circunscrita a essa situação, ela é muito mais abrangente. Isso. Então, eu tenho certeza que Vivi vai complementar. É verdade. A Hermance, ela vem dizer que a caridade é movimento, mas é um movimento no bem, né? É a busca, né, desse bem. E como bem Dena falou aí, muita gente materializa isso e esquece o verdadeiro sentido da caridade, né?
A irmã se traz a caridade como algo educativo. É algo que a gente vai praticar, mas que vai dar um retorno para a gente muito maior do que aquele que a gente está dando, porque ele vai ensinar, é algo que ensina. Ensina a gente ser melhor, ensina a gente buscar, não é? Essa indulgência, essa benevolência a todo momento. Porque a caridade, hoje, ela virou algo muito mecânico. Em algumas instituições, ela vem trazer algo muito assim, mecânico. Todo domingo eu faço isso, toda quarta eu vou fazer aquilo, eu vou distribuir uma sopa, eu vou fazer não sei o quê. No fim do ano eu vou fazer uma limpeza geral e dar as coisas que estão paradas no meu guarda-roupa. E fica aquela coisa muito mecânica. Aí a irmã se vem, né? A gente vai falar mais sobre isso, trazer essa função educativa da caridade e esse movimento no bem. Mas não é um movimento pontual, é um movimento constante, né? A gente precisa estar sempre com essa caridade, não só para com o outro, mas para com nós mesmos. Esse automatismo, muitas vezes, faz com que as pessoas achem de uma forma simplista que é um salto quântico, né, na evolução. Obviamente, vamos deixar assim bem claro que essa faceta materialista, né, de materializar a caridade, é louvável. Tudo aquilo, né, que a gente sai da gente para modificar de uma forma o nosso comportamento, né, tirar a gente daquela situação estanque, deixar de ficar olhando para o seu umbigo, deixar de ser deixar de ser egoísta, ou pelo menos minimizar esse egoísmo, é importantíssimo. O que seria, como seria se não houvesse essa ajuda material, não é? Então, assim, não é a negligência isso. O estudo do livro, ele faz com que a gente tenha um olhar mais apurado. Porque se essas ações, como diz, né, São Paulo, né, que ele diz assim, de que adianta eu falar a língua dos homens, né, se eu não tiver amor. Né? Seria como um sino que tine, ou seja, não tem eco, não tem aquele valor que toca a alma. Então, se aliado a esse aspecto material, está a sua presença, está a sua dedicação amorosa, está um espírito genuíno de solidariedade, de indulgência, de benevolência, obviamente que a caridade está ali instalada, né? Porque, às vezes, muitas vezes, tem pessoas que mesclam com essa aparência, né? E por trás tem outras situações não menos caridosas, né? Às vezes são situações que a pessoa às vezes está se promovendo. Inclusive, eu já vi, né, em currículos, né, as pessoas colocando essas ações de solidariedade, de fazer trabalho voluntário, porque para algumas empresas, a pessoa tendo esse comportamento é uma pessoa confiável, é uma pessoa solidária, enfim. Então, quando você... É uma coisa de fora íntimo mesmo, que a gente não tem nem como julgar, né, isso. Mas é o entendimento do valor da caridade de uma forma mais abrangente. Porque se fosse só se fixar nessa questão material, a gente ia ter hora, lugar, e quem não possui a condição material de ter caridade, né? Não ia ter caridade, né? A pessoa não seria, não poderia exercer essa caridade. Então, né, é algo mais abrangente. A irmã se fala, né, durante esse capítulo, a questão da gente não que a caridade não seja só para fora, né? Que a gente só faça, que a gente haja, que ela venha para, assim, que a gente faça, mas que ela venha para nos modificar. Esse é o grande objetivo dela, né? Que ela faça a nossa transformação interna. E aí, lendo esse capítulo, eu me lembrei muito de outro livro, né, que nós já do GESP já estudamos, que é o Lírios de Esperança. Não sei se vocês lembram,
mas ele vai contando, né, sobre alguns espíritas e fala do caso de um dirigente que fez muito para fora, né? Construiu obras, mas ele não introjetava o que aprendia fazendo essa caridade. Porque você aprende a paciência, você aprende a diminuir sua arrogância, o seu orgulho, A né? humildade, né? Aprende a humildade. Mas ele fazia as ações para fora, mas não aprendia com essas ações. Então, esse capítulo vem exatamente para dizer isso, né? Olha, você faz, e tem N formas de fazer a caridade, não é só você dando algo material, tem às vezes é você ouvindo alguém na rua, às vezes é ouvindo alguém que você nem conhece, que às vezes para você numa fila eu ia dizer de banco, mas hoje em dia nem se vai mais ao banco, né? Mas para você na rua, em alguma situação, e às vezes apenas quer falar, quer conversar, e você para e dá atenção, às vezes aquilo é uma ação de caridade, que a pessoa está precisando falar, desabafar. Então, é a gente ter esse entendimento de que a gente podemos fazer a caridade, vamos fazê-la, mas que ela vem para nos ensinar a sermos melhores. Né? Acredito que esse é o... Juliana falando aí, né, dos diversas formas de caridade, né? E é tão simples, às vezes, a gente ser caridoso, às vezes uma palavra, um sorriso, já é um ato de caridade, né? Você perguntar o nome daquela pessoa que está lhe atendendo num restaurante e sorrir para ele ou para ela, já é, às vezes, um ato de caridade, porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? E a gente, né, muitas vezes a gente é caridoso sem saber. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu estava num momento bem difícil, eu estava muito angustiada, muito ansiosa, cheia de problemas, e tinha muita coisa para fazer. Sabe aquele dia que você está abusada, sabe, desanimada? E eu fui ao banco, Juliana falou, eu lembrei dessa situação. Eu fui ao banco, resolvi, naquela época ia-se ao banco para resolver muita coisa, e a fila do banco não era uma fila agradável, não, acho que até hoje não é, mas eu precisei ir ao banco, eu estava tão angustiada nesse dia, e quando eu paro, entrego assim os pagamentos para o caixa, já estava nem olhando mais para as pessoas direito, e eu levanto a vista, ele parou assim, parou o que estava fazendo, olhou nos meus olhos e me fez um elogio. Mas sabe quando você sente que o elogio é sincero, vem de dentro para fora, não é um assédio, é um elogio mesmo, né? Porque a gente sente, a gente que a mulher sente. E ele me fez um elogio assim, que eu parei naquela hora e parece que eu cheguei. Eu desci de onde eu estava e cheguei. E olhei para ele, eu agradeci. Eu disse: olha, eu vou te agradecer não só pelo elogio, mas pelo o que o seu elogio trouxe para mim. Porque eu vou sair daqui diferente a partir desse seu olhar diferente para mim. Você me olhou nos olhos, você me atendeu com paciência, né? Com um sorriso no rosto. Isso foi muito importante para mim. Eu agradeci a ele, saí do meu dia cheio de reflexão e me fez muito bem. E eu fiquei pensando, às vezes, a gente está com uma pessoa na frente, a gente está com toda a nossa angústia, todo o nosso mau humor, e descontando, né, no outro, às vezes, sem dar um bom dia, né, sem cumprimentar. E às vezes a gente está diante de uma pessoa muito desesperada, uma pessoa às vezes querendo até terminar com a sua vida. E você, às vezes, com uma má atitude, em vez de ajudar, você piora. Então, eu acho que isso também é fazer caridade, é a gente saber tratar o outro, é a gente saber ouvir o outro. Quando eu falei anteriormente que a gente não pode ser caridoso só quando vai para dentro do templo, da casa espírita, da Do igreja, terreiro de Umbanda, né, onde for. quando a gente vai fazer campanha de quilo, né? Qualquer coisa desse tipo, dar sopão, a gente não pode ser caridoso só nesse momento. A irmã, se ela vem trazer isso para a gente, que a gente precisa resgatar o real sentido da caridade,
mas a gente precisa ser caridoso 24 horas, porque ninguém é espírita só na hora que está no centro, ninguém é católico só nos domingos, na missa de domingo. Né? Ninguém, né? Cada um precisa buscar esses ensinamentos da religião, que traz, até no programa passado a gente falou sobre isso, né? De religiosidade e religião, né? Aquela diferença, porque a gente precisa dar sentido àquilo que a gente está pregando, que a gente está ouvindo e está pregando, né? E a caridade, ela é realmente muito educativa. A irmã, se ela colocou a palavra certa, né? A educativa. Ela tem que educar não só a comunidade que está recebendo aquilo, mas a gente mesmo, sobretudo nós mesmos, né? Eu acho, sabe, uma coisa importante. Eu sempre ficava refletindo muito sobre essa questão da caridade, quando eu me refiro à caridade material. Eu dizia, meu Deus do céu, será que essa caridade só vai existir enquanto houver mazelas no mundo? Porque para eu exercitar essa caridade material, alguém vai estar em situação difícil. E eu não quero que isso se perpetue. Eu espero um dia realmente que as pessoas saiam dessa indigência material. Então, e aí, quando saísse dessa indigência material, a gente não iria mais ter capacidade de ser caridoso, né? Então, eu há muito tempo pensava dessa maneira. Será para eu me sentir bem, aquele calorzinho no coração, eu vou ter que ver o sofrimento, a penúria material do meu irmão, e depois eu disse assim, eita, eu sou uma boa pessoa, eu vou estar lá no reino dos céus quando eu falecer, desencarnar, e vou, né, estar de boazinha com o papai do céu porque eu fiz isso. É um negócio assim meio estranho, não é verdade? Então, assim, aí à medida que a gente vai lendo, vai estudando, vai aperfeiçoando o entendimento, a gente vê que não é por aí, né? Essa é uma forma de caridade ainda num ambiente difícil que é a Terra, um planeta ainda de prova e de expiação, que a gente encontra essas penúrias materiais. Mas, sobremaneira, é a benevolência e a indulgência com as pessoas. Inclusive, ele fala com as faltas alheias, né? Porque, como Vivi falou, existem pessoas que em um dado momento estão passando por processos tão difíceis que não sabem se segurar e trata mal. E a gente, às vezes, mesmo já passou por isso, não é? Sim. Então, veja no trânsito, né? Quantas pessoas terminam tendo uma brigas sérias, tendo problemas, inclusive, de homicídios, por conta dessa invigilância e dessa falta de caridade. Então, é diuturnamente esse exercício da virtude. Então, a gente está engatinhando ainda muito nesse território chamado virtude. Então, muitas vezes a pessoa acha que porque negociou com Deus, assim, por assim dizer, né? Está livre de todas as mazelas do mundo. Por que eu estou passando isso? Se eu ajudar fulano, Beltrano, é como se fosse uma negociata, né? E não é por aí. E a caridade material, ela muitas vezes, ela vem trabalhar só, massagear muitas vezes o ego de quem está praticando, né? É porque, assim, para existir a caridade, vai ter você, caridoso, aqui e alguém aqui. Né? De alguma forma, você está superior. E a gente precisa ir além disso. Né? Eu acho que a caridade que Jesus pregou, tem aqui até uma passagem, deixa eu só pegar para ler, é no Livro dos Espíritos, questão 886, né? Aí os Espíritos perguntam qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E é respondido assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quer dizer, a caridade de Jesus ela é muito maior do que essa caridade que a gente entende hoje, que a gente prega bem nos mais templos, ampla. muito mais ampla. Mas só que parece que ficou uma coisa muito automática, né? Eu só vou garantir meu pedacinho, né, no lugar do céu,
se eu fizer aquilo daquela forma. E eu me lembro que nessas enchentes, nessas questões que tem aí de tragédias, né, que a gente vê a solidariedade das pessoas, e independente de posses ou não, todo mundo doa um pouquinho, Todo mundo mas no meio, ajuda. não é? Mas no meio daquilo ali, a gente vê quem trabalha recebendo essas doações fala coisas absurdas. Tem gente que manda um pé de sapato, ou então manda uma calcinha, uma cueca furada, rasgada Roupa sem ela, suja. roupa suja. Aí acha que está fazendo caridade, né? Só está dando trabalho para quem está recebendo e separando, porque aquilo vai terminar indo para o lixo. E certa vez até eu conversando com uma pessoa que é da Umbanda, né? E ela fala isso muito, ela falava muito isso. Gente, a gente recebe doação aqui, que é uma coisa impressionante, assim. É melhor você não doar, para doar desse jeito. Muitas, é porque ela estava falando, às vezes a gente tem o conceito que eu vou doar o que não presta mais para mim. Mas não E é não é isso. esse. Dividir não é isso. Vou doar o que é bom para mim ainda. Eu sei que tem um outro que precisa mais do que eu, e eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Então eu vou doar dividindo, mas não pegando o lixo. Aí não sei mais onde eu vou botar essas roupas que não cabem mais ou que estão muito surradas e eu vou doar. Não, aí isso não tem sentido. Aí não é o verdadeiro, nem o verdadeiro sentido da caridade material, isso Uhum. chega. É aquela que você. Às vezes é aquela roupa que você não usa mais porque não faz mais parte, né, do seu conceito, ou então porque você engordou ou emagreceu, e aí tá ali, vai ficar parada. Não, vamos dar para quem precisa, né? Aqui no livro também, a irmã se fala uma frase que eu achei espetacular, que ela diz: o bem tem que ser bom e gerar valores. Antes de tudo, para quem o faz. Então, se eu estou agindo, né, buscando agir com a caridade, agir de forma caridosa tem que me gerar algum tipo de valor, tem que modificar algo dentro de mim, tem que me transformar. Porque se ela não fizer isso, ela não vai estar atingindo o seu objetivo. Porque o objetivo dela não é dar ao outro ou fazer pelo outro. Não, o objetivo primordial é me modificar, fazer com que eu mude, né? Que eu transforme aquilo que está em mim, que não é tão bom, que não é tão saudável, para algo realmente que vai de acordo com os ensinamentos de Jesus. Inclusive, tem até um ditadozinho popular que diz assim: dê com a sua mão direita, mas que a esquerda não veja, né? E que você, ao doar, faça com que quem está recebendo ele não se sinta humilhado, Sim. né? Isso é uma forma de você dizer: olha, meu irmão, eu estou, como o Vivi falou, estou dividindo com você, e não eu estou lhe dando o que não presta. E outra coisa, essa transformação, a pessoa vai desenvolver o sentimento de gratidão, porque possui algo, né? Você vai mexer nos seus sentimentos, porque você vai desenvolver a empatia, a solidariedade, diminuir o seu egoísmo, fazer questionamentos acerca da vida, né? Para que essa situação? Ou também o porquê que essa pessoa assim está vivendo. Como a gente pode se desenvolver levando a melhoria a essa pessoa e não ficar só a nível de atender essas necessidades básicas. Ou seja, vai mexer com você como ser humano. Sim. Não Até a é? questão da empatia, né? De você se Da colocar empatia. no lugar do outro, né, Aline? Então, Exatamente. isso é que é importante. Se essas suas atitudes não modificarem nada dentro de você, é porque você está apegado a práticas e negociatas com o divino. Né? Não, vou fazer caridade. Não tem caridade de final de ano, eu faço. Ninguém pode dizer que eu nunca fiz caridade. Né? Uhum. Acontece uma tragédia, eu vou lá ajudar, vou mandar, mas o valor de sua presença, o preço de sua dedicação é outro, né? Então é isso, a caridade é a mãe de todas as virtudes, como diz aqui no livro,
e que a gente está dando os primeiros passos, mas sempre fazendo aquela ressalva de que todo bem é importante. É Tudo importante. aquilo que faz aquele movimento que tira a pessoa daquela situação de estagnação, de olhar só para o seu umbigo, é louvável. Mas que nós saibamos que ela tem uma dimensão maior. Né? Isso é que tem que ficar bem entendido. E demais, as pessoas fiquem curiosas, né? Para ler. Exatamente. A gente deu uma pinceladinha aqui sobre o capítulo, falando um pouco da caridade e mostrando aqui como ela como a irmã se fala dela. Eu vou ler também outra partezinha aqui que eu acho que é muito interessante, que a irmã se fala. A luz que espalhamos aos outros sempre será avalista dos mais prestimosos créditos de amparo na carne ou fora dela. Entretanto, não constitui saldo defensivo contra as investidas do mal, que ainda brota do próprio ímã, né, do nosso próprio interior. Então, o bem que a gente faz vai ser importante, é importante, né? Mas essa transformação interior é importantíssima e é a que realmente é fundamental nesse momento da caridade. A caridade é a ferramenta, né? Para a gente fazer esse despertar interior. Isso me fez lembrar uma coisa, para você ver como a gente ainda é tão assim rasteiro ainda nessa questão de caridade. Quando acontece de uma pessoa achar uma carteira, achar um dinheiro e sai na televisão, né? O presidente congratula. Porque Entendeu? a pessoa Então, devolveu o que não é dela, minha gente, né? Assim, Como se fosse então, algo excepcional, né? quando isso já deveria fazer parte Do natural. da gente, da questão natural. Então, eu me lembro também de uma vez, eu acho que foi uma informação em relação a Chico. Aí dizia que no planeta que acho que foi Netuno, um planeta mais adiantado que o nosso, dizendo que o que a gente hoje chama aqui de virtudes, lá já faz parte do dia a dia. Então, as pessoas que se acham virtuosas aqui e tudo mais, de repente, passando a habitar um planeta mais desenvolvido, isso aí já não é considerado mais uma virtude, mas algo que faz parte do seu dia a dia, que não se cogita sequer que a pessoa não haja daquela forma. Então, para você ver como a gente ainda está tão distante, né, desse entendimento. Mas vamos lá, continuamos na luta. O cotidiano sempre está nos convidando a esse exercício, né, de caridade, tanto material como moral. E é assim que a gente, nessa peleja, um empurra de um lado, empurra do outro, a gente vai vai crescendo. vencendo, né? Vai atravessando esses momentos. Que é Vivi, a passo de formiguinha, né? Não, eu queria completar assim, com uma coisa que eu também fiz parte de uma conversa anterior que eu tive com uma pessoa sobre assim, quando a gente está praticando a caridade, às vezes a gente quer que o outro aceite aquele ato ou aquela doação de todo jeito. E a gente esquece que aquele ser que está recebendo, ele tem dignidade também. Às vezes ele está no meio da rua, mas ele tem a dignidade dele. Ele tem o gosto, por exemplo, eu vou servir uma, sei lá, uma sopa de carne. Aí você vai servir, ele está com fome, ele fala, eu não gosto. E você acha que ele, mas tá luxento, não vai receber. Não, gente, tem que saber que aquele ser que está recebendo ali, ele não é obrigado a receber o que você está doando, né? Ele tem que ter o direito de escolha dele, apesar de ele estar numa situação vulnerável às vezes, ele precisa ser respeitado nesse sentido, né? E às vezes as pessoas se chateiam, né? É um mal agradecido, eu fui dar, ele não quis, né? Mas às vezes a pessoa não, aquela roupa ele não quer. E aí? Não quer, e você tem que respeitar, é a individualidade do ser humano.
A gente não é superior a ninguém, então a gente precisa... É o aprendizado, é a educação que a irmã se fala aqui, né, Vivi? Exatamente. Que a gente precisa aprender. Aprender com isso. Isso aí traz uma lição. Numa situação dessa, quem não aprende está perdendo uma grande oportunidade, né? Está perdendo, porque o outro, às vezes, também começar a aprender também a gratidão, né? Tem gente que acha que só recebe, e isso, essa assistência material, quando ela se prolonga, quando ela não promove, quando não há uma promoção posterior do ser humano, ele termina ficando nesse, entre aspas, vício, nessa acomodação, e as pessoas terminam achando que tem que ser servido, e não desenvolve também a questão da gratidão. Então, esse aprendizado é uma via de mão dupla, né? O aprendizado do respeito pela diferença, como o Vivi falou, que a pessoa não é obrigada. O aprendizado de quem está recebendo por ter gratidão e depois até ter modos, né, de dizer que não quer, porque eu já conheci pessoas vulneráveis que eu até entendo, como o Vivi falou, que não gosta do que recebeu ou não quer, mas o modo, né, sim. a pessoa Da recusa, né? Da recusa. Né? Porque você não precisa, não, mas aí tem, não, ele não tem instrução, mas não é parte da instrução, é o sentimento. Então, a pessoa vai entregar alguma coisa e o outro não quer, não, eu não quero, muito obrigada, mas eu não gosto, alguma coisa desse tipo. Mas a agressividade, né, quando diz o não, essa outra pessoa também tem que aprender que tem que ter educação, não é? Não é porque está numa situação de vulnerabilidade que vai se passar a mão, né? Você pode até ser indulgente, né, e perdoar, mas a educação, a pessoa também precisa se desenvolver, né? Então é um aprendizado lá e cá. Para todo mundo. É uma via de mão dupla, É verdade. Pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Passou rápido, né? Quando passou a conversa rápido. é assim, instigante, não leva a reflexões, o tempo passa rápido. Agradecemos muito, né, que vocês estejam aqui conosco. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo, de assistir aos outros vídeos que temos aqui, né? Temos muitos vídeos de outros livros e nas outras e nos seguir nas nossas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tá bom? Muito obrigada. Um bom fim de semana para todos vocês. Dena, muito obrigada por hoje. Vivi também. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar desse tema aqui hoje. Pois é, a gente é a primeira a aprender, né? Porque a gente está lendo e aí a gente vai aprendendo cada vez mais e se esforçando para exercitar. Então é isso, meninas, obrigada pela companhia. Vocês que nos escutam, não deixem de ler o livro para refletirem também. E assim, gente, eu desejo um bom final de semana e que a gente tenha sempre bom ânimo e alegria de viver. Um abraço para todos. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau.